Olá, para mim é um prazer muito grande estar através desse vídeo nos transmitindo um pouco do conhecimento da Palavra de Deus. O nosso intuito é levar a Palavra de Deus ao teu coração, aí dentro do seu lar, onde você estiver neste momento. Eu neste momento estarei falando um pouco sobre a criação, quem criou todas as coisas, quem fez todas as coisas. E sabedor, e você fique sabendo neste momento, que quem criou todas as coisas foi o Deus Todo-Poderoso, o Jeová. Diz que lá no capítulo 1 de 1 Gênesis, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. No capítulo 1 e até o versículo 2, versículo 3, diz que Deus criou a luz, Deus criou o firmamento, Deus criou o peixe, as aves, Deus criou o homem, criou os luzeiros, Deus criou todas as coisas. E diz a Bíblia que Deus é o princípio de todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus que está em tudo, em todos e em todos os lugares ao mesmo tempo. É Ele que fez todas as coisas. E eu quero trazer à tua memória que há muitas mentiras, muitos erros de pessoas que ensinando que nós viemos do peixe, outros falam que nós viemos do macaco, mas a Bíblia ela fala que foi Deus quem criou todas as coisas. No primeiro dia, Deus fez a criação, a separação da luz, e a separação da luz para que ela iluminasse o dia, a lua, o dia o sol e a noite a lua. E Deus fez também os animais. Deus foi falando: haja e ouve todas as coisas. Mas quando chegou no sexto dia, aí Deus chamou e falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus fez todas essas coisas, Ele fez para um propósito, para que o homem pudesse ter um habitat natural, que ele pudesse sobreviver, que ele pudesse procriar. E também Ele nos fez a sua própria imagem e semelhança. Quando você olha para alguém, o seu companheiro, alguém, Deus assim o criou você. Diz lá, Deus falando para Jeremias assim: antes que tu formaste no ventre da tua mãe, eu te conhecia, e as nações te dei como profeta. Então Deus estava falando que antes de que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus assim o já sabia. O salmista também diz: antes que tu entenebeceste no ventre da sua mãe, ali eu já estava, antes que fosse formado, antes da fundação do mundo, você já estava no projeto de Deus. Deus é o grande arquiteto deste mundo, desta humanidade. Então Ele está sabendo de todas as coisas. Deus fez o ser humano para que ele o adorasse. Lá em Isaías diz que Deus fez o homem para louvor dele. E diz Isaías também que Deus não dá a sua glória a outrem. O homem pode achar que tem glória aqui nesta terra, mas a glória é do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Este Deus também, Ele está lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, quando o homem foi destituído da glória de Deus, como diz em Romanos, capítulo 3 e versos 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Deus fez o homem, também posso dizer para você que Ele já sabia que o homem iria pecar, iria ser destituído da glória de Deus. Mas como homem, eu e você, nós temos o livre hábito, nós fomos criados com o livre hábito de escolhas, nós podemos escolher. Então aí está em você e em mim a escolha, ou a escolha da vida, ou a escolha da morte eterna. Diz lá que Jesus falando bem assim, que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Quando Jesus estava falando isso, ele estava falando o quê? Você tem a livre escolha, ou aceite a Cristo para a vida eterna, ou aceite
mundo. E Jesus disse assim: olha, entrai por mim, que eu sou a porta estreita, porque estreito é o caminho que leva à vida eterna, e espaçoso é o caminho que leva ao mundo, à perdição. Deus criou você e eu, a sua imagem e semelhança. Tem muitas pessoas menosprezando a si mesmo, dizendo às vezes que não é nada, que não pode nada, dando de fraquinho. Mas o Deus que te criou, Ele criou a imagem e semelhança. Ele tem o poder nas suas mãos. Ou como diz, Ele é o próprio poder, Ele é a própria glória. Quando Deus estava na sua glória, diz que nem o homem, ou nem o homem até hoje pôde o ver. Mas lá na criação, quando Deus fez o homem e a mulher e colocou ele no jardim do Éden, e diz a Bíblia lá no capítulo 1, versículo 31, de gente que Deus viu tudo que ele fez e viu que era bom, aleluia. Quando ele olhou para o homem, ele fez conforme a sua imagem. Ele pegou o homem do barro e a mulher, o homem do barro, e fez conforme a sua imagem e semelhança. E também tirou a mulher da sua costela, para que ele pudesse ser a sua adjutora, que estivesse adiante dele. E o homem, aleluia, tem este poder, aleluia, tem este poder nas suas mãos de decisão, pela sua própria vontade, pelo seu próprio ato. E diz a Bíblia que o homem, a mulher foi colocada no jardim do Éden, e Deus diz para ela bem assim: olha, eis aqui que está essa planta, de todos os animais, de todos os frutos do jardim do Éden, vós podeis comer, mas aquela que está no meio, que é do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque se dela comer, certamente morrereis. Mas a serpente astuta, ela foi e estava observando a Eva no jardim do Éden, e falou cobiçou e falou começou a ter um diálogo com a Eva, e com esse diálogo a Eva pegou e achou, e olhou para a árvore, olhou para o fruto e comeu, e depois diz a Bíblia que deu para o seu marido. E após esse momento, eles viram que estavam nus, e eles começaram a se esconder do Deus que eu disse aqui há poucos momentos, que Ele vê todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, e vê todas as coisas. E diz a Bíblia que Deus passava no jardim do Éden todas as tardes para ver Eva, para conversar com Eva e Adão. E diz a Bíblia que eles se esconderam e Deus assim o procurou. Aí eles se colocaram diante da presença de Deus e se envergonharam por causa que eles tinham comido da árvore do conhecimento. Mas Deus assim usou de benefício para com eles, matou um cordeiro e assim fez roupa para que eles pudessem vestir, para cobrir a sua nudez. Hoje o ser humano está debaixo do jugo do pecado, porque diz em Romanos que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Aquele homem, aquela mulher que outrora tinha aquela intimidade com Deus, que conversava com Deus, hoje eles estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, criou hoje, como diz a Bíblia, a palavra, para que pudesse nos revelar a sua vontade, o seu querer, aleluia, o seu propósito, o seu plano de libertar o homem, de resgatar o homem do pecado. Foi por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a esta terra. Ele veio em forma de homem para sentir o mesmo que eu e você sente como pecadores aqui neste mundo. Diz a Bíblia que a nossa carne é voltada ao pecado, mas diz a Bíblia que vão olhando para Jesus, diz lá no deserto, olhou para Jesus e disse assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o único que perdoa, que purifica, que santifica, que salva o ser humano. Primeiramente, Ele quer salvar a alma,
porque é a alma que precisa da salvação, e depois dá um banho pelo teu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, e depois te dá alegria, o prazer de viver no mundo que diz a Bíblia que jaz no barril. Diz a Bíblia também que Jesus Cristo fez parte da criação, lá em João capítulo 1, diz que Deus fez todas as coisas, e sem Ele nada que foi feito se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus Cristo habitou aqui nesta terra, o Verbo de Deus, que era a palavra de Deus. Aleluia, Ele é a própria palavra de Deus aqui nesta terra. E Ele veio para te dar salvação, para te dar alegria, para te dar prazer de viver neste mundo que jaz no maligno. Você pode observar que o mundo jaz em trevas, o mundo não fala de Deus, o mundo não mostra Deus, o mundo não fala sobre a criação de Deus, não fala sobre a palavra. Mas nós, através desse vídeo, viemos aqui falar e queremos que você continue nos ouvindo, ouvindo a palavra de Deus. E diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o propósito da criação de Deus é para que hoje eu e você pudesse ter o conhecimento de que foi Ele que fez todas as coisas. Por quê? Porque Ele não poderia descer esta terra, porque eu e você e nenhum homem pôde ver Deus. Mas diz a Bíblia que o unigênito do Pai, este sim, e diz que Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você aqui neste momento. Então Deus está, através de Jesus Cristo, que depois que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, diz que Ele desceu às partes mais baixas para pegar os cativos em prisões, e depois Ele subiu, e diz que muitas pessoas estavam vendo, mas diz que o anjo olhando para eles, falaram para eles assim: olha, por que estás olhando para cima? Este mesmo que subiu, este mesmo descerá. E Jesus Cristo diz lá em Atos que Jesus Cristo ficou muitos dias aqui nesta terra, ainda depois da sua morte, foi e apareceu a outras pessoas e aos seus discípulos aqui nesta terra. O Criador esteve aqui nesta terra, participando das aflições. Ele foi perseguido, ele foi humilhado. Ele poderia desfazer de todas essas coisas, mas Ele, como unigênito, Filho do Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus, aleluia. Por quê? Porque outrora o Cordeiro que se sacrificava por o pecado de muitos não poderia cobrir, só cobrir o pecado do ser humano, mas Jesus Cristo não veio aqui e arrancou o pecado pela raiz, aleluia, através da sua morte, aleluia, morte de cruz, diz a palavra de Deus, e através da gota de sangue, do seu sangue, Ele pode purificar o meu e o seu pecado. E o Criador de todas as coisas já havia dito isto, já tinha nos seus planos todas estas coisas. Por quê? Porque Ele conhece o ser humano, porque foi Ele que te fez e foi Ele que te fez. E eu agradeço por esse momento que está aqui, através deste vídeo, trazendo esse momento. Peço a você que divulgue esta mensagem aos seus amigos, aos seus companheiros. E estaremos outrora também trazendo mais palavras, mais conhecimento, para que você venha ter o conhecimento da palavra de Deus, aí sentado na sua mesa, aleluia, vendo o Orkut, vendo o YouTube. E eu peço que você divulgue esse trabalho e agradeço